Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento, aos estudos da nossa escola bíblica dominical. Hoje o tema é domínio próprio. Domínio próprio. E o texto base, o texto base está em Daniel. Daniel capítulo 1, dos versos 1 a 21. O capítulo todo, Daniel 1, dos versos 1 a 21. Vamos orar ao Senhor, como sempre fazemos, para que Ele nos dê direção, para que a gente possa seguir na leitura, entender o contexto e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que a palavra do Senhor vai nos ensinar por meio desse tema, desse texto, o que o Senhor tem para nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos permite abrir a Tua palavra com liberdade, para que nós possamos saber aquilo que está no coração do Senhor para cada um de nós. Ajuda-nos, Pai, a compreender o texto, o contexto, Pai, e, sobretudo, aplicar em nossas vidas, Pai. Já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei ração diária das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos, depois outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Que, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Um texto longo, irmãos? Mas que a história bonita Que história é essa, Falando de domínio próprio, Muito interessante. A lição ela vai nos direcionar, para que nós possamos entender cada vez mais esse tema, que é muito importante para a nossa vida cristã,
E a lição ela nos propõe que a vida cristã é comparada à vida de um atleta, né? Que precisa ter domínio próprio para alcançar os seus objetivos. E aí a gente já vai dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios 9, 25. Vamos dar uma desfolhada na Bíblia Sagrada? 1 Coríntios, Novo Testamento, né? Carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 9 e o verso é o... capítulo é o 9 e o verso é o 25. Diz assim a palavra do Senhor: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, a incorruptível. O texto é bem claro, né? Esse pedaço do texto, esse período, né? Esse versículo em especial, fala que todo atleta em tudo se domina. Está falando de uma vida regrada, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, crentes em Jesus Cristo, cristãos, porém, para alcançar a incorruptível. Bem interessante, né? Isso demonstra a vida regrada que um atleta deve ter e faz essa comparação, né? Essa analogia, né? Com a nossa vida como cristão, né? Então, o nosso padrão é Jesus Cristo. O nosso padrão é Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma humana, ele não se arvorou a dizer que era Deus. Não, ele foi obediente até a morte de cruz, né? Então ele é o nosso padrão. Como diz o texto que nós vamos ler agora, Hebreus capítulo 12, verso 2, vamos dar uma passadinha lá, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus, capítulo é o 12, verso 2, um texto bem conhecido também. Vamos chegar lá. Diz assim a palavra do Senhor: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, assim diz a palavra do Senhor. Indo, irmãos, domínio próprio é conservar-se dentro dos limites, né? Conservar-se dentro dos limites. O que a palavra do Senhor tem a dizer sobre isso? Aí nós vamos dar uma passadinha lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, 12, um texto bem conhecido dos irmãos. Olha, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A gente não se deixa dominar. Então o domínio próprio é a gente se conservar nos limites, seguir verdadeiramente a palavra de Deus, aquilo que ele diz, a regra, né? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? O texto continua dizendo para nós, a lição: o domínio próprio é uma atitude que requer coragem e determinação. Coragem e determinação. Foi o que Daniel teve lá no verso 8 do nosso texto base. Vamos voltar lá um pouquinho? Diz assim, Daniel, capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente, né? Firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, né? Os banquetes eles eram oferecidos, né, a divindades pagãs. Então o Daniel já entendia que se ele estivesse comendo e bebendo, né, daquilo que lhe era apresentado, ele estaria se contaminando. Então, por conta disso, ele decidiu, mas de que forma? Firmemente. A Bíblia diz: resolveu Daniel, resolveu no seu coração, né? Resolveu não se contaminar. Domínio próprio, meus irmãos, é uma atitude que é sustentada pelo Espírito Santo. Por que sustentada? Porque é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito. Nós passamos, né, algumas lições falando desse texto, né, porque esse texto ele está dando o nome, né, aos temas das nossas lições. Então, hoje o tema é domínio próprio. Sendo o domínio próprio fruto do Espírito, vamos passar lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, só para fixar bem, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é a lição de hoje. Contra essas coisas não há lei, né? O que Deus disse para Caim? Aí vamos lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 4, verso 7.
falando de domínio próprio. Foi isso que Deus disse para Caim em Gênesis, capítulo 4, verso 7. O que Deus disse? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Isso é uma atitude que tem que ser nossa, mas sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Não é? Não é isso que diz a Bíblia? Romanos capítulo 8, versos 8 e 9. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos dar uma passadinha lá também. Vamos dar uma viajada na Bíblia um pouquinho, né? É bom a gente achar os endereços. Romanos, o capítulo é 8. Estou chegando lá. Capítulo é 8, os versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Está falando que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Mas tem um alerta aqui na Bíblia Sagrada. Não é? Em Gálatas 5, 16 e 17. Acabamos de passar lá, vamos lá de novo. Gálatas 5, 16 e 17. O que diz a palavra do Senhor? Ó, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, esse desejo incontinente, né? Está falando para ter domínio próprio. Por quê? 17. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então nós temos que andar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Até porque, agora vamos dar uma olhadinha lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Voltar um pouquinho, que é um verso também bem conhecido. Até porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus nos dá esse sustento, Deus nos dá essa vitória. Está falando que não venha a nós uma tentação que não seja humana, né? Coisa sobrenatural, uma tentação sobrenatural, não. A Bíblia está falando que não, a tentação é natural. Então está falando que nós temos que exercer domínio próprio, né? O domínio próprio é uma atitude decisiva, né, para a santificação pessoal. Vamos agora passar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, também um verso bem conhecido. 1 Tessalonicenses, capítulo é o 4, o verso é o 3, bem conhecido. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a palavra de Deus está dizendo que essa é a vontade dele. Né? A vontade do Senhor para nós é a santificação. Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. 1, 9 e 10. O que diz a palavra do Senhor? Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Finalidade, que ele começa a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o objetivo, né, esse a finalidade é viver de modo digno do Senhor. Então, o domínio próprio é para que nós possamos viver de modo digno do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor também nos ensina, né, que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Né? O Daniel entendeu bem isso. Ele decidiu não se contaminar. Isso está lá onde? 2 Coríntios 6, 14. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz
com as trevas. Não tem comunhão entre luz e trevas, é o que diz a palavra do Senhor. E nós temos um exemplo no nosso texto base, do próprio Daniel e seus amigos, né, os jovens, que não se deixaram contaminar. É isso que Deus quer de nós. E para finalizar, meus irmãos, domínio próprio é atitude que pode nos conduzir a grandes vitórias. Grandes vitórias. E aí nós podemos ver isso no texto base. Vamos lá em Daniel, capítulo 1, verso 20. O que Deus fez por conta dessa atitude do Daniel e dos jovens, né? Diz assim a palavra do Senhor. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais inteligentes, mais sábios. Deus deu essa vitória para eles. Domínio próprio é uma atitude que pode conduzir a grandes vitórias. Temos que confiar em Deus, seguir aquilo que Deus tem para nós. Meus irmãos, essa lição ela fica por aqui. Graças a Deus por essa oportunidade de podermos abrir a palavra, entender aquilo que Deus quer para nós, a nossa santificação, domínio próprio. E, se Deus quiser, na semana que vem, vamos estar de volta para a glória do nosso Deus. Fiquem na paz.